Bora bater um papo sobre o livro de maio do Clube do Livro aqui do canal? Philan Donovan, uma escritora de matar. Oi, eu sou a Lana, esse é Mais Livros que Amigos e hoje, meus amigos, eu vim aqui para fazer uma resenha e recomendar muito para vocês o livro que foi a leitura de maio do clube aqui do canal. Philan Donovan, uma escritora de matar. Esse livro é tipo um cozy mystery, que é aquele tipo de mistério levinho, sem nenhuma cena muito chocante, momentos de tensão sim, mas nada que te deixe assim sem dormir, sabe? Achei sim uma coisinha assim bem deliciosa de ler, um ritmo bem frenético e personagens super caóticos. Mas antes de falar um pouquinho das minhas impressões, bora passar a sinopse pra começo de conversa, né? Aqui a gente vai acompanhar então a Philan Donovan. Ela tá passando por um momento muito tenso na vida dela, muito conturbado. Ela acabou de se divorciar porque descobriu que o marido inútil, babaca dela, tava traindo ela com uma antiga corretora de imóveis deles, que por acaso também é presidente do conselho do condomínio. Como se já não bastasse também, assim, já que ela é presidente do conselho do condomínio, ela obviamente mora no mesmo condomínio que eles. Na hora que Deus distribuiu a noção, este homem fugiu da fila. Não é possível, entendeu? E aí, como se isso ainda não fosse suficiente, a Philan tá tendo que lidar com um monte de dívidas, financiamento de carro, com atrasado, com contas básicas de água e luz acumulando a cada mês, o aluguel que o traste do ex-marido cobra dela, por ter deixado ela ficar com a casa que eles compraram juntos durante o casamento, criar as duas crianças aí no meio disso tudo, e só porque a vida ela não pisa, ela achata, ela ainda é escritora e tá passando por uma fase de bloqueio criativo, o que fez com que ela estourasse muito o prazo de entrega do livro dela, e isso pode acarretar não só que ela perca o contrato com a editora, como também ter que devolver o adiantamento que ela recebeu para começar a escrever. Chega um dia em que ela marca de encontrar com um agente dela para explicar a situação, falar como tá indo o livro, mas a mulher escreve sobre suspense, então para ela isso significa ter conversas muito comprometedoras em público. Uma desconhecida, assim, completa desconhecida de verdade, escuta essa conversa enquanto ela tá falando do enredo do livro dela, na mesa do lado em que ela tá sentada, ela acaba achando que a Philan não é escritora, ela é uma assassina de aluguel, é isso que ela acha, tem certeza. E aí ela deixa um bilhete contratando a Philan, então, pra dar um fim no marido dela. Isso ficou muito bom! A Philan, em uma tentativa já bem desesperada de achar inspiração em algum lugar, vai lá no lugar onde a mulher avisou que esse cara ia estar, só pra ver quem era, pra ver se poderia ali desenvolver algum personagem em cima dele, se de alguma forma ele podia inspirar alguma história. Mas chegando lá, ela descobre que o cara é um grande merda. Ela não chega de fato a finalizar o serviço naquela noite, mas acontece algumas grandes reviravoltas, uns imprevistos aí no meio, e um pequeno contratempo faz com que esse cara apareça morto sim. E aí mesmo que a Philan não tenha realmente feito o que ela foi paga pra fazer, nesse ponto ela já teve contato com o cara e ela já pode dar na lista de suspeitos. Então agora, além de ela pagar as dívidas, criar os filhos, escrever o livro, ela ainda precisa desvendar esse caso pra simplesmente ter uma chance de não ser presa, entendeu? Por algo que realmente, de fato, ela é inocente. Como eu disse, uma história frenética com personagens caóticos. Fazer a leitura desse livro com o clube foi a melhor coisa que eu poderia ter feito, de verdade. Primeiro, que eu não teria encontrado esse livro sozinha, ele foi sugestão da Brenda e ganhou uma boca de urna fortíssima, organizada pela Júlia, a maior panfleteira que a gente tem no grupo. E eu adorei que esse livro ganhou. A sinopse dele me deixou muito, muito empolgada pra ler ele, de verdade. E eu acho, sinceramente, que se eu tivesse lido sozinha, talvez a minha experiência não tivesse sido tão boa quanto foi lendo com as meninas do clube. Porque ele é um livro que gera muitas teorias ao longo da história. Quase qualquer personagem que aparece ali pode ser a pessoa responsável pelo que aconteceu, mas é absurdamente difícil pegar a linha de raciocínio que a autora tá seguindo até bem perto do fim. Eu adorei a personagem da Philan, coisas muito absurdas acontecem com ela, mas ela é uma pessoa muito real, ela é uma mãe solo que vive todos os dias em uma completa loucura de tentar resolver tudo durante o dia e ainda dar conta de criar os filhos sozinha e dar atenção pra eles de noite, e ajudar com a escola, e brincar, e educar, e fazer tudo que precisa, né? O ex-marido dela é outro que é uma pessoa que é 100% real,
mas também é 100% desprezível sim. Enfim, as situações em que esses personagens eles são inseridos podem ser mirabolantes sim, mas os personagens em si são muito críveis. Dá pra identificar muita gente em cada um deles, na própria Finlay, na irmã dela, na amiga, na amante do ex-marido, no Trash também, infelizmente. E eu acho que esse pode ter sido um dos grandes motivos pra eu ter gostado tanto do livro. Isso e o fato de ter sido uma leitura que foi perfeita pra eu sair da ressaca. Depois de ter quase me enfiado em uma no final de abril, né? Por conta de um livro específico que vocês já devem saber qual que é, né? Eu já falei bastante aqui dele. O livro da Finlay tinha um ritmo certo pra eu ler e não cair na ressaca. Foi ótimo de verdade. A minha nota pra ele foi um 4. Mas foi muito difícil decidir, eu quase dei um 4,5, não dei 5, porque apesar de ter gostado muito, ele ainda não chegou nem perto de ser um dos meus favoritos. E tirei esse meio ponto porque o final dele me deixou assim, arrancando os cabelos. E eu já vou chegar nesse ponto porque foi o mesmo motivo para quase todo mundo do clube ter tirado ali um pontinho do livro também. E falando do clube, a nota média dele pra esse livro foi de 3,9, quase um 4 aí. O ponto é o seguinte, no meio da leitura a gente descobriu que essa história teria uma continuação, mas todas nós estávamos esperando que a história que começasse aqui, terminasse aqui nele também. E ficasse assim, tudo amarradinho, tudo finalizado. E de fato, a história realmente começa e termina aqui. Ela realmente deixa tudo bem amarrado com relação a esse primeiro crime. Porém, no último minuto, a autora coloca o gancho para o próximo livro. E o gancho é tão bom que ele sozinho é um grande plot twist. Nenhuma de nós estava esperando por isso e esse final deixou a gente querendo saber como aquilo vai se desenrolar. Ou seja, ficamos frustrados sim, porque ter um plot twist no final do livro. Um grande plot twist, não no final do livro, na última página do livro. Porque no final a gente queria que o segundo livro que tivesse fosse opcional. Porém, a autora fez um trabalho excelente, escrevendo um cliffhanger perfeito para fazer o leitor querer pegar logo o segundo livro para saber o desfecho dessa nova história. Apesar disso, eu posso dizer que recomendo sim essa leitura. Foi um livro muito bom de ler, um ritmo excelente, muito bom para passar o tempo, para sair da ressaca, para não cair em uma, ou só para variar um pouco o estilo de leitura. Agora, vamos falar um pouco sobre o livro que vai ser a leitura de junho. Que eu já separei, porque eu não sou boba nem nada, já tá aqui do lado. Em junho, o clube escolheu ler Violeta, da Isabel Allende. Aqui a gente vai, obviamente, então, conhecer a Violeta, acompanhar ela. Ela é uma mulher centenária, ela nasceu em 1920, então ela passou por guerras, ela viveu crises financeiras, ela viveu antes das mulheres conquistarem os direitos, ela viveu depois disso, ela viu a família dela passar por várias crises, ela passou por 2 pandemias, ela perdeu pessoas muito queridas, que ela gostava muito, ela ficou rica, ficou pobre, ela passou por governos muito diferentes, enfim, 100 anos, né? Então ela viu e viveu de tudo. Ela viu muita coisa, ela viveu muita coisa, ela fez muita coisa. E quem vai contar a história dela pra nós é ela mesma, através de uma carta que agora, durante o período de velhice dela, ela tá escrevendo pra pessoa que ela mais ama na vida. E, segundo ela própria, fazendo isso, contando tudo que ela viu, tudo que ela viveu e tudo que ela fez durante a vida, ela tá correndo um risco muito grande de que essa pessoa mude a opinião que ela tem sobre a Violeta, que passe a ver ela de uma forma diferente do que vê hoje. Esse é um livro que eu já tinha na estante, ele foi um dos presentes que eu ganhei de aniversário da Paty. Obrigada, Paty. Ele fazia parte de uma das minhas metas de leitura para esse ano e eu fiquei muito feliz, primeiro por ele ter sido sugerido mais de uma vez, tá? No formulário de sugestões de abril, porque daí eu podia colocar ele nessa lista para votação sem culpa. E depois, obviamente, por ele ter ganho a votação. Porque poder unir a minha meta de leitura com a leitura mensal do clube é a coisa mais perfeita, assim, é uma benção, entendeu? Porque daí são 2 leituras numa só. Finalmente eu deixei de ser a piada pro universo e o livro que eu queria que vencesse, venceu. Porque eu perdi em absolutamente todas as votações que tiveram no clube até agora. Primeiro com as garotas que eu fui, que foi da primeira votação, que eu acabei lendo durante o mês mesmo, fora do clube, porque a gente leu a Brit Marie. Depois com o Pequeno Caderno das Coisas Não Ditas, e no mês passado, por acaso, eu tava no time do Tanto Faz. Foi o único mês que eu tava sossegada com qualquer um que ganhasse. Mas nesse, apesar de eu gostar muito das 3 opções que a gente tinha, Violeta já tava aqui na estante, já tava na meta, né? Tava só esperando pra ser lido. Então assim, perfeito, né, gente? Ó, lindo! Se tu quiser participar dessa leitura com a gente, o link para se inscrever no clube tá na descrição desse vídeo aqui. As metas já estão marcadas e o cronograma dos encontros de discussão também já foi tudo organizado. Antes de sair do vídeo, por favor, lembra de deixar o gostei no vídeo e se inscrever aqui no canal
para ajudar essa belíssima criadora de conteúdo literário aqui a continuar crescendo nessa internet de meu Deus, não é mesmo? Se quiserem ler qualquer um dos livros que eu citei aqui nesse vídeo, o link de todos eles vão estar aqui na descrição do vídeo também, junto com o link de inscrição do clube, com o link do grupo de promoções aqui do canal. A gente se vê no próximo vídeo, boas leituras e tchau! E agora bora de ler Violeta, que eu já tô prontíssimo pro evento que deve ser ler sobre a vida dessa mulher incrível. Ela deve ser incrível, ela só pode ser incrível. Quero pra ontem. Tchau, gente!